Número 11. Sobre as 9 classes de terreno. Reflexão. Diferentes terrenos exigem táticas específicas, cada ambiente traz riscos e oportunidades. Conforme as leis das operações militares, existem 9 classes de terrenos. Se lutam entre si em seu próprio território, a este se lhe chama terreno de dispersão. Quando os soldados estão apegados à sua casa, e combatem próximo de seu lar, podem ser dispersados com facilidade. Quando penetras em território alheio, porém não o fazes em profundidade, a este se chama território ligeiro. Isto significa que os soldados podem regressar facilmente. O território que pode resultar-te vantajoso, se o tomas, e vantajoso ao inimigo, se é ele quem o conquista, se chama terreno-chave. Um terreno de luta inevitável é qualquer penetração defensiva ou passo estratégico. Um território igualmente acessível para ti, e para os demais, se chama terreno de comunicação. O território que está rodeado por 3 territórios rivais, e és o primeiro a proporcionar livre acesso a ele, a todos, se chama terreno de interseção. O terreno de interseção é aquele ao que convergem as principais vias de comunicação, unindo-as entre si. Então seja o primeiro em ocupá-lo, e os demais terão que pôr-se a teu lado. Se o conquistas, te encontras seguro, se o perdes, corres perigo. Quando penetras em profundidade em um território estranho, e deixas atrás muitas cidades e povos, a este terreno se chama difícil. É um terreno do qual é difícil regressar. Quando atravessas montanhas com bosques, desfiladeiros abruptos ou outros acidentes difíceis de atravessar, a isto se chama terreno desfavorável. Quando o acesso é estreito, e a saída é tortuosa, de maneira que uma pequena unidade inimiga pode te atacar, mesmo que tuas tropas sejam mais numerosas, a este se chama terreno cercado. Se és capaz de uma grande adaptação, podes atravessar este território. Se só podes sobreviver em um território, lutando com rapidez, e se é fácil morrer, se não o fazes, a este se chama terreno mortal. As tropas que se encontram em um terreno mortal, estão na mesma situação que os que se encontram numa barca que afunda, ou em uma casa em chamas. Assim, não combatas em um terreno de dispersão, não te detenhas em um terreno ligeiro, não ataques em um terreno ocupado pelo inimigo, não deixes que tuas tropas sejam divididas, em um terreno de comunicação. Em terrenos de interseção, estabeleça comunicações, em terrenos difíceis, entra com provisões, em terrenos desfavoráveis, continua marchando, em terrenos cercados, faz planos, em terrenos mortais, luta. Em um terreno de dispersão, os soldados podem fugir. Um terreno ligeiro é quando os soldados penetram em território inimigo, e não têm as costas cobertas, por isso suas mentes não estão concentradas, e não estão atentas para a batalha. Não é vantajoso atacar ao inimigo em um terreno-chave, o que é vantajoso é chegar primeiro a ele. Não se deve permitir que fique isolado o terreno de comunicação, para assim poderes servir-se das rotas de mantimentos. Em terrenos de interseção, estarás a salvo se estabeleceres alianças, se as perdes, te encontrarás em perigo. Em terrenos difíceis, entrar com provisões significa reunir todo o necessário, para estar ali muito tempo. Em terrenos desfavoráveis, já que não podes entrincheirar-te nele, deves apressar-te em sair. Em terrenos cercados, introduza táticas de surpresa. Se as tropas caírem em um terreno mortal, todos lutarão de maneira espontânea. Por isto se diz, situa as tropas em um terreno mortal, e sobreviverão. Os que são considerados especialistas na arte da guerra, são capazes de fazer que o inimigo perca contato entre sua vanguarda e sua retaguarda, a confiança, entre as grandes e as pequenas unidades, o interesse recíproco, pelo bem-estar das diferentes linhas, o apoio mútuo, entre governantes e governados, o alistamento de soldados e a coerência de seus exércitos. Estes especialistas entram em ação quando lhes é vantajoso, e se retraem em caso contrário. Introduzem mudanças para confundir o inimigo, atacando-os aqui e ali, aterrorizando-os e semeando entre eles a confusão, de tal maneira que não lhes dá tempo para fazer planos. Pode-se perguntar como enfrentar forças inimigas numerosas e bem organizadas, que se dirigem até a ti. A resposta é que se dê em primeiro lugar, algo que apreciem, e depois te escutarão. A rapidez de ação é o fator essencial da condição da força militar, aproveitando-se dos erros dos adversários, desviando-os por caminhos que não esperam e atacando-os quando não estão em guarda.
Isto significa que, para aproveitar-se da falta de preparação, de visão e de cautela dos adversários, é necessário atuar com rapidez, e se vacilas, esses erros não te servirão de nada. Numa invasão, por regra geral, quanto mais se adentram os invasores no território estranho, mais fortes se fazem, até o ponto de que o governo nativo não pode expulsá-los. Escolhe campos férteis, e as tropas terão suficiente para comer. Cuida de sua saúde e evita o cansaço, consolida sua energia, aumenta sua força. Que os movimentos de tuas tropas e a preparação de teus planos sejam insondáveis. Consolida a energia mais entusiasta de tuas tropas, economiza as forças restantes, mantém em segredo tuas formações e teus planos, permanecendo insondável para os inimigos, e espera a que se produza um ponto vulnerável para assim avançar. Situa tuas tropas em um ponto que não tenha saída, de maneira que tenham que morrer antes de poder escapar. O que ante a possibilidade da morte, não estarão dispostas a fazer? Os guerreiros dão então o melhor de si. Quando se acham diante de um grave perigo, perdem o medo. Quando não há nenhum local onde ir, permanecem firmes. Quando estão totalmente implicados em um terreno, se aferram a ele. Se não têm outra opção, lutarão até o fim. Por esta razão, os soldados estão vigilantes sem ter que ser estimulados, se alistam sem ter que ser chamados às fileiras, são amistosos sem necessidade de promessas, e se pode confiar neles sem necessidade de ordens. Isto significa que quando os combatentes se encontram em perigo de morte, seja qual seja seu risco, todos têm o mesmo objetivo, e portanto, estão alertas sem necessidade de ser estimulados, têm boa vontade de maneira espontânea, sem necessidade de receber ordens, e pode confiar-se de maneira natural neles, sem promessas nem necessidade de hierarquia. Proíbe os augúrios, para evitar as dúvidas, e os soldados nunca te abandonarão. Se teus soldados não têm riquezas, não é porque não as querem. Se não têm mais longevidade, não é porque não queiram viver mais. O dia em que se dá a ordem de marcha, os soldados choram. Assim, uma operação militar preparada com perícia, deve ser como uma serpente veloz, que contra-ataca com sua cauda, quando alguém lhe ataca a cabeça, e contra-ataca com a cabeça, quando alguém lhe ataca a cauda, e contra-ataca com cabeça e cauda, quando alguém lhe ataca pelo meio. Esta imagem representa o método de uma linha de batalha, que responde velozmente quando é atacada. Um manual de 8 formações clássicas de batalha diz: faz da frente a retaguarda, faz da retaguarda a frente, com 4 cabeças e 8 caudas. Faz que a cabeça esteja em todas partes, e quando o inimigo arremete pelo centro, cabeça e cauda acudirão ao resgate. Pode-se perguntar, se é possível fazer que uma força militar seja como uma serpente rápida. A resposta é afirmativa. Inclusive se as pessoas têm antipatia, elas se encontrarão no mesmo barco, e se ajudarão em caso de perigo de naufragar. É a força da situação de perigo, que faz isto acontecer. Por isto, não basta depositar a confiança em cavalos atados e rodas fixas. Se atam os cavalos, para formar uma linha de combate estável, e se fixam as rodas, para fazer os carros não se moverem. Porém, ainda assim, isto não é suficientemente seguro nem se pode confiar nisso. É necessário permitir que haja variantes às mudanças que se fazem, pondo os soldados em situações mortais, de maneira que combatam de forma espontânea e se ajudem entre si, cotovelo com cotovelo. Este é o caminho da segurança e da obtenção de uma vitória certa. A melhor organização é fazer que se expresse o valor e mantê-lo constante. Ter êxito tanto com tropas débeis, como com tropas destemidas, se baseia na configuração das circunstâncias. Se conquistas a vantagem do terreno, podes vencer os adversários, inclusive com tropas ligeiras e débeis, quanto mais com tropas poderosas e destemidas. O que faz possível a vitória a ambas classes de tropas é a circunstância do terreno. Portanto, os especialistas em operações militares obtêm a cooperação da tropa, de tal maneira que dirigir um grupo é como dirigir a um só indivíduo, que não tem mais que uma opção. Corresponde ao general ser tranquilo, reservado, justo e metódico. Seus planos são tranquilos e absolutamente secretos, para que ninguém possa descobri-los. Seu mando é justo e metódico, assim ninguém se atreve a tomar sua frente. Pode manter seus soldados, sem nenhuma informação e em completa ignorância de seus planos.
Muda suas ações e revisa seus planos, de maneira que ninguém possa reconhecê-los. Muda de lugar e de prazos, e se desloca por caminhos sinuosos, de maneira que ninguém possa antecipá-lo. Pode ganhar, quando ninguém pode entender, em nenhum momento quais são tuas intenções. Disse um grande homem: o principal engano, que se valora nas operações militares, não se dirige só aos inimigos, mas sim em suas próprias tropas, para fazer que te sigam sem saber aonde vão. Quando um general fixa uma meta às suas tropas, é como o que sobe a um lugar elevado, e depois retira a escada. Quando um general se adentra muito no interior do território inimigo, está pondo à prova todo o seu potencial. Pode queimar as naves das suas tropas e destruir suas casas, assim as conduz como um rebanho, e todos ignoram até onde se encaminham. Incumbe os generais de reunir os exércitos, e pô-los em situações perigosas. Também devem examinar as adaptações aos diferentes terrenos, as vantagens de concentrar-se ou dispersar-se, e as pautas dos sentimentos e situações humanas. Quando se fala de vantagens e de desvantagens da concentração e da dispersão, se quer dizer que as pautas dos comportamentos humanos mudam segundo os diferentes tipos de terreno. A norma geral dos invasores é unir-se quando estão no coração do território inimigo, porém tendem a dispersar-se quando estão nas orlas fronteiriças. Quando deixas teu território e atravessas a fronteira em uma operação militar, te achas em terreno isolado. Quando é acessível desde todos os pontos, é um terreno de comunicação. Quando te adentras em profundidade, estás em um terreno difícil. Quando penetras pouco, estás em um terreno ligeiro. Quando a tuas costas se acham espessuras infranqueáveis e adiante passagens estreitas, estás em um terreno cercado. Quando não há nenhum local donde ir, se trata de um terreno mortal. Assim, em um terreno de dispersão, unifica as mentes dos soldados. Em terreno ligeiro, as mantenha em contato. Em um terreno-chave, aprecie-as para tomá-lo. Em um terreno de interseção, presta atenção à defesa. Em um terreno de comunicação, estabeleça sólidas alianças. Em um terreno difícil, assegura mantimentos continuados. Em terreno desfavorável, apressa tuas tropas a sair rapidamente dele. Em terreno cercado, cerra as entradas. Em terreno mortal, indica a tuas tropas que não existe nenhuma possibilidade de sobreviver. Por isto, a psicologia dos soldados consiste em resistir quando se vêem rodeados, a lutar quando não se pode evitar, e obedecer em casos extremos. Até que os soldados não se vejam rodeados, não têm a determinação de resistir até alcançar a vitória. Quando estão desesperados, apresentam uma defesa unificada. Por isso, os que ignoram os planos inimigos, não podem preparar alianças. Os que ignoram as circunstâncias do terreno, não podem manobrar suas forças. Os que não utilizam guias locais, não podem aproveitar-se do terreno. Os militares de um governo eficaz devem conhecer todos estes fatores. Quando o exército de um governo eficaz ataca um grande território, o povo não se pode unir. Quando seu poder supera os adversários, é impossível fazer alianças. Se podes averiguar os planos de teus adversários, aproveita-te do terreno, e faça o inimigo manobrar de maneira que se encontre indefeso. Assim, nem sequer um grande território poderá reunir tropas suficientes para deter-te. Portanto, se não lutas para obter alianças, não aumentas o poder de nenhum país, porém estendes tua influência pessoal, ameaçando assim os adversários. Tudo isso faz com que o país e as cidades inimigas fiquem vulneráveis. Outorga recompensas, que não estejam reguladas e dá ordens incomuns. Considera a vantagem de outorgar recompensas que não tenham precedentes, observa como o inimigo faz promessas sem ter em conta os códigos estabelecidos. Maneja as tropas como se fossem uma só pessoa. Emprega-as em tarefas reais, porém não lhes fale. Motiva-as com recompensas, porém não comente os possíveis prejuízos. Emprega teus soldados só em combater, sem comunicar-lhes tua estratégia. Deixe-os conhecer apenas os benefícios que os esperam, porém não lhes fales dos danos potenciais. Se a verdade se filtra, tua estratégia pode afundar. Se os soldados começam a preocupar-se, tornar-se-ão vacilantes e temerosos. Coloque-os em uma situação de possível extermínio, e então lutarão para viver. Ponha-os em perigo de morte, e então sobreviverão. Quando as tropas enfrentam perigos, são capazes de lutar para obter a vitória.
Assim, a tarefa de uma operação militar é fingir acomodar-se às intenções do inimigo. Se te concentras totalmente nisso, podes matar seu general mesmo que estejas a quilômetros de distância. A isto se chama cumprir o objetivo com perícia. No princípio, acomodas as suas intenções, depois matas a seus generais, esta é a perícia no cumprimento do objetivo. Assim, no dia em que se declara a guerra, se cerram as fronteiras, se rompem os salvo-condutos e se impede o passo dos emissários. Os assuntos se decidem rigorosamente desde que se começa a planejar e estabelecer a estratégia desde a casa ou quartel-general. O rigor nos quartéis generais, na fase de planificação, se refere à manutenção do segredo. Quando o inimigo oferece oportunidades, aproveite-as imediatamente. Inteira-te primeiro do que pretende, e depois antecipa-te a ele. Mantenha a disciplina e se adapte ao inimigo, para determinar o resultado da guerra. Assim, ao princípio eras como uma donzela e o inimigo abre suas portas, então, tu és como uma lebre solta, e o inimigo não poderá expulsar-te.